Bee Gees foi uma banda de pop anglo-australiana formada na cidade de Brisbane, na Austrália, em 1958, pelos irmãos ingleses Barry, Robin e Maurice Gibb. Nascidos na ilha de Man, viveram alguns anos em Shore, Manchester, Inglaterra. Ainda crianças, mudaram-se com os pais para Brisbane, em Queensland, na Austrália. Fizeram sucesso desde 1966 até o início da década de 2010 e figuram entre os maiores vendedores de discos de todos os tempos. Passaram por diversos ritmos musicais como rock psicodélico, balada, country rock, disco, R&B, música romântica, terminando no pop rock moderno. Venderam aproximadamente 220 milhões de discos. Foram incluídos no Hall da Fama dos grupos vocais, no Hall da Fama do Rock and Roll, no Hall da Fama dos compositores e ganharam 10 prêmios Grammy. O álbum Saturday Night Fever, trilha sonora do filme Embalos de Sábado à Noite, título no Brasil, ou Febre de Sábado à Noite, título em Portugal e demais países lusófonos, é a segunda trilha sonora mais vendida de todos os tempos, ocupando a 7ª colocação como álbum mais vendido da história, com mais de 42 milhões de cópias, de acordo com a revista Billboard, 300 Best-Selling Albums of All Time. O grupo possui muitos recordes pela Billboard Hot 100, entre os quais, estarem em 8º lugar entre os artistas com mais canções que ficaram em primeiro lugar nas paradas. O álbum Saturday Night Fever chegou à 2ª posição, entre os álbuns com mais canções que ficaram em primeiro lugar, perdendo apenas para Bad de Michael Jackson. São os artistas que tiveram mais músicas em primeiro lugar nos anos 1970. Com 9 canções no total e atingiram o 2º lugar entre os artistas com mais canções consecutivas em primeiro lugar com 6 músicas, entre 1975 e 1979. Conseguiram ainda o 3º lugar entre os artistas que ocuparam simultaneamente o 1º e 2º lugares, com as músicas Saturday Night Fever e Staying Alive. Barry Gibb chegou a estar em 4º lugar entre os produtores com mais canções que ficaram em primeiro lugar, com 14 músicas. E também na 4ª colocação entre os compositores com mais canções que ficaram em primeiro lugar, com 16 músicas ao todo, perdendo apenas para Paul McCartney e John Lennon. O Hall da Fama do Rock and Roll diz em uma citação: somente Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson e Paul McCartney superam os Bee Gees em recordes e vendas. O grupo foi formado por 3 irmãos, filhos de 2 músicos regionais ingleses, Hugh Gibb e Barbara Paes, pais de mais 2 crianças. Primeiro, o casal teve uma filha, Leslie Barbara Gibb, nascida em 12 de janeiro de 1945 em Manchester. Depois a família mudou-se para Douglas, na ilha de Man. Lá nasceram os 3 integrantes do grupo, Barry Alan Crompton Gibb, em 1º de setembro de 1946, Robin Hugh Gibb e Maurice Ernest Gibb, gêmeos, em 22 de dezembro de 1949 e alguns anos depois, em 1958, Andrew Roy Gibb, o filho mais novo. A família viveu em Douglas até 1955, quando voltaram a Manchester, vivendo na localidade de Keppel Road. Em 1956, os pais descobriram o talento musical dos filhos. Barry Gibb ganhou sua primeira guitarra e rapidamente aprendeu a tocar. Maurice e Robin começaram a cantar e descobriram uma harmonia entre suas vozes. Incentivados pelo pai, os irmãos começaram a cantar nas ruas e em alguns shows de talentos, promovidos por escolas, teatros e cinemas. Eles formaram um grupo de skiffle chamado de The Rattlesnakes, que consistia em Barry na guitarra e vocais, Robin e Maurice nos vocais e os amigos Paul Frost na bateria e Kenny O'Rourke no baixo Thea Chest. Em março de 1958, nasceu o último filho de Hugh e Barbara Gibb, Andrew Roy Gibb, ou simplesmente Andy Gibb, que futuramente também iria ingressar no mundo da música, entretanto não como um BJ. Em maio do mesmo ano, os Rattlesnakes se separaram quando Frost e O'Rourke deixaram o grupo. Os irmãos Gibb então formaram outro grupo com o nome de V. Johnny Hayes and the Blue Cats. Em agosto de 1958, a família emigrou para a Austrália, vivendo na cidade de Brisbane. Lá começaram a tocar em clubes noturnos com relativa audiência. Em 1959, um DJ australiano chamado Bill Gates percebeu o talento dos irmãos e acabou sugerindo o nome de Bee Gees, já que em sua opinião havia muitos BGS na vida deles. Exemplo, Barbara Gibb, a mãe deles, Barry Gibb, esse DJ, Brothers Gibb. Mais tarde, em 1966, adotaram o nome sugerido pelo DJ, Bee Gees.
Em 1959, começaram a tocar em programas de televisão, passando a ficar conhecidos entre o povo australiano. Em 1961, Belry concluiu os estudos, e a família mudou-se para a área de Surfers Paradise, gastando bom tempo entre 1961 e 1962 apresentando-se em hotéis e clubes noturnos. Em setembro de 1962, o grupo participou numa audição com Col Joy, importante artista australiano da época, e seu irmão e empresário Kevin Jacobsen. Impressionado com o talento daquelas crianças, Kevin conseguiu uma grande apresentação para eles, junto do ídolo do rock e R&B na época, Chubby Checker, o que deu visibilidade e prestígio aos jovens. Kevin conseguiu também com que os Bee Gees assinassem seu primeiro contrato musical com a maior gravadora de artistas independentes da Austrália, a Festival Records, sob a etiqueta Leedon, usando o nome Bee Gees. Inicialmente quase chegaram a falir, mas com o sucesso Wine and Women, que chegou ao top 20 em 1965, puderam gravar seu primeiro disco. The Bee Gees Sing and Play 14 Belry Gibb Songs. Em 1966, os Bee Gees lançaram Speaks and Sex, já pela etiqueta Spin, gravadora, também da Festival Records. Em janeiro de 1967, entusiasmados com o sucesso dos Beatles, os Bee Gees decidiram retornar à Inglaterra. Partiram em um navio, onde tocavam em troca das passagens. Foi a bordo do navio que souberam que o single Speaks and Sex chegará ao topo das paradas australianas, era o primeiro number one dos Bee Gees. Ao chegarem na Inglaterra, começaram a procurar uma nova editora. Hugh Gibb decidiu começar pela maior de todas e mandou, otimista, um material para Nance Enterprises, North End Music Stores Enterprises, do empresário Brian Epstein, que era a produtora dos Beatles. O pacote enviado por Hugh naturalmente ficou numa pilha com muitos outros de centenas de grupos com o mesmo sonho. Entretanto, o novo diretor da Nance era o australiano Robert Stigwold e justamente por ser australiano, deu atenção especial e ao ver um pacote vindo de seu país, decidiu ouvir o material da banda. Acabou gostando do que ouviu e contratou os Bee Gees, os apresentando na gravadora inglesa Polydor. Depois de conquistarem a Austrália, estava tudo pronto para conquistarem a Europa. Com as apresentações ao vivo ficando cada vez mais frequentes, foi necessário montar uma banda e dois amigos foram chamados, Colin Petersen para a bateria e Vince Meloney para a guitarra. A partir do contrato com a Polydor, eles entraram como membros permanentes dos Bee Gees. Podem ser vistos nas capas dos discos e nos clipes da década de 1960. A formação ficou a seguinte: Belry, guitarra e voz, Robin, piano e voz, Morrissey, baixo e voz, Colin, percussão e Vince, guitarra. O primeiro single mundial da banda, lançado já pela Polydor, foi New York Mining Disaster 1941 em abril de 1967. Lançado de maneira inusitada, representou um verdadeiro golpe de marketing. O artista vinha escrito como B.E.S., levando as pessoas a pensarem que era uma nova música dos Beatles. As pessoas compravam, acabavam gostando e depois descobriam que em vez dos Beatles, eram os Bee Gees. Mas a canção que realmente lançou o grupo ao estrelato foi Massachusetts, de novembro de 1967, que foi o primeiro single a chegar ao topo das paradas mundiais em mais de 10 países. Até o fim da década de 1960, o grupo formou um quinteto de rock, com influências do country e do soul, com letras românticas. Com essas características, lançou outros sucessos, To Love Somebody em 1967, Words e I've Gotta Get a Message to You em 1968, além de Started a Jock, a primeira canção dos Bee Gees a chegar no primeiro lugar no Brasil, em 1968. No fim de 1968, os Bee Gees gravaram o álbum Odessa, lançado em 1969, contando com os singles First of My e Melody Fair, disco que foi marcado pela separação do grupo. Robin decidiu sair da banda, alegando que Robert Stigwold dava prioridade a Belry, e Vince Meloney o acompanhou. Colin Petersen ainda manteve-se na banda e gravou algumas canções com Belry e Morrissey, mas só permaneceu até agosto de 1969, quando foi despedido, sendo substituído na percussão por Geoff Bridgeford, que depois também sairia do grupo. Os irmãos mais tarde reconheceriam que não tinham maturidade para encararem o sucesso com tão pouca idade, cerca de 20 anos, já estavam ganhando muito dinheiro, eram assediados por mulheres e tinham contato diariamente com drogas e álcool. A combinação destes fatores levou a uma batalha de egos e brigas.
Ainda em 1969, Robin gravou seu primeiro disco solo, que lançaria em 1970, com o sucesso Saved by the Bell. Belry e Morrissey continuaram e gravaram como Bee Gees até dezembro de 1969, e o álbum resultante dessas gravações foi Cucumber Castle, com o single Don't Forget to Remember lançado em abril de 1970. Cucumber Castle, filme, também foi lançado na televisão, um musical exibido em 26 de dezembro de 1970 na BBC 2. Os Bee Gees começaram o ano de 1970 separados, entretanto, aos poucos o grupo voltou a se reunir e gravar, e os projetos solo foram deixados de lado. Após a reaproximação, os irmãos lançaram 2 Years On, que só tem 3 faixas compostas pelos 3 Gibbs, mas que incluía o grande sucesso Lonely Days, uma música reflexiva do período em que ficaram separados. A partir deste momento, a configuração do grupo como trio foi fixada, apenas os 3 apareceriam nas capas dos discos, e os demais músicos seriam contratados conforme a necessidade. O início da década de 1970 foi bom para o grupo. Em 1971, com o lançamento do álbum Trafalgar, a banda teve seu primeiro grande sucesso nos Estados Unidos, a balada How Can You Mend a Broken Heart. Primeiro lugar na maior parte das paradas do continente e a terceira mais ouvida no Brasil em 1971. No ano seguinte foi a vez de Han Tome conquistar a Europa e a América Latina. Em janeiro de 1973, lançaram o disco Life in a Tin Can, gravado pela recém-fundada gravadora britânica RSO, de Robert Stigwood. O álbum não chegou nem mesmo a ser ranqueado nas listas britânicas e alcançou apenas a 69ª posição nos Estados Unidos. Um outro álbum, A Kick in the Head is Worth It in the Pants, que havia sido produzido por Stigwood junto com Life e a Tin Can, não teve interesse para ser lançado. Na época, Morrissey Gibb estava passando por um processo de separação da cantora Lulu e Stigwood estava envolvido com cinema e teatro e não ajudou na divulgação do trabalho. Ainda em 1973, por sugestão do amigo Eric Clapton, foram viver nos Estados Unidos. Lá contrataram o produtor Arif Mardin, em substituição a Robert Stigwood. Mardin mostrou-lhes as tendências do momento e os Bee Gees lançaram, em 1974, o disco Mr. Natural, o primeiro com uma tendência mais soul. Apesar de mostrar algum progresso com esta transição, nem todo o repertório era novo, com alguns remake demos de 1968. Apesar da tentativa do grupo de criar um novo estilo, Mr. Natural foi um fracasso comercial. Morrissey declarou que a banda não seguiu um rumo definido e foi um trabalho confuso. Em 1975, com enorme receio devido às experiências anteriores, lançaram Main Course, um disco extremamente bem trabalhado. O álbum devolveu os Bee Gees às paradas com os sucessos Give Talking Nights on Broadway e Funny, Be Tender With My Love. Nessa época, o grupo Casey and the Sunshine Band fazia sucesso com That's the Way e Like It, e os Bee Gees decidiram apostar nesse estilo. Em 1976, lançaram Children of the World, considerado como o primeiro álbum disco music da banda, que continha a balada Love's Alright, e o hit You Should Be Dancing, um clássico do gênero. Foram nestes 2 discos que surgiu o famoso falsete voz aguda de Belry Gibb, que alguns anos depois se tornaria a marca registrada do grupo. Em 1976 lançaram seu primeiro álbum ao vivo, Here at Last Bee Gees, Live. Apesar de não serem mais produzidos por Robert Stigwood, mantinham grande amizade com o produtor, que agora estava trabalhando com cinema. Em 1976, Stigwood convidou o grupo para participar da trilha sonora do filme Saturday Night Fever. Mal sabiam que aquele simples convite os faria explodir para o mundo inteiro no ano seguinte. O filme, que no Brasil recebeu o título de Os Embalos de Sábado à Noite e em Portugal Febre de Sábado à Noite, virou um marco cultural dos anos 1970. O álbum com a trilha sonora do filme bateu todos os recordes de venda na época, sendo o 5º álbum mais vendido da história da música até então, com 37 milhões de cópias, segundo a Billboard. Depois do seu lançamento, manteve-se por um ano no topo de vendas, sendo superado apenas quando Michael Jackson lançou o álbum Thriller. As músicas Staying Alive, More Than a Woman, How Deep Is Your Love e Night Fever alcançaram o primeiro lugar em vários países do mundo. O grupo também assinou a faixa If I Can't Have You, sucesso na voz de Vonnie Elliman. Além de todo esse sucesso com a trilha do filme, escreveram também a música Emotion, que foi sucesso na voz de Samantha Sang.
Belry ainda compôs em 1978 a faixa título, interpretada por Frank Valli para o filme musical Griase, que no Brasil recebeu o título de Griase, nos tempos da Brilhantina, e em Portugal Griase e Brilhantina. Entre 1977 e 1979, ninguém superava os Bee Gees em qualquer rádio no mundo inteiro. A participação dos irmãos na trilha sonora de Saturday Night Fever lhes rendeu 6 prêmios Grammy, sendo um em 1978 por How Deep Is Your Love, melhor performance vocal pop, 4 em 1979, álbum do ano, melhor performance vocal pop, melhor arranjo vocal e produtor do ano, além de um Grammy Hall of Fame Award em 2004. Em 1978, também convidados por Robert Stegwold, os Bee Gees participaram do filme musical Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Film, baseado no álbum homônimo dos Beatles. O filme, que contava com participações de Alice Cooper, Aerosmith, Arf, Wind and Fire e outros artistas, foi um fracasso. Vamos pular essa parte. Referia-se Robin Gibb, quando o filme era mencionado. Em 1979, os Bee Gees lançaram o álbum Spirits Having Flown, onde mostraram sua força e emplacaram vários sucessos como Tragedy, Love You Inside Out, Reaching Out e Too Much Heaven. O álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias. Entre junho e outubro daquele ano, para divulgar o álbum, a banda realizou a turnê Spirits Having Flown, turnê dos Bee Gees, que passou por dezenas de cidades dos Estados Unidos e Canadá. Para a turnê foi montado um aparato sofisticado, que incluía um avião Boeing 720 de 55 lugares, variante menor do modelo 707. O avião tinha pintura personalizada com o logotipo e nome do álbum, e levava o grupo, amigos e familiares para as diversas cidades. Os irmãos terminaram a década de 1970 como artistas consagrados. O título Reis da Disco Music se fez justo, diante das significativas vendas do grupo durante a última metade da década. Porém, outros estilos e grupos queriam despontar. Para a indústria da música e da comunicação, os Bee Gees e o estilo disco já estavam monopolizando o mercado fonográfico por muito tempo. Estavam, portanto, atrapalhando e era preciso abrir espaço para outros estilos e cantores. Os Bee Gees foram rapidamente estigmatizados e relegados a um segundo plano. De repente, era proibido gostar de Bee Gees. Escute-nos hoje. Não vamos tocar Bee Gees, anunciava uma rádio. Os irmãos Gibb naturalmente estavam desgastados pela excessiva exposição na mídia, além de esgotados psicologicamente e até fisicamente pela pressão da fama e dos compromissos. Não conseguiram manter tal sucesso por mais tempo. E ao menor sinal de queda foram estigmatizados pela crítica como cantores e compositores medíocres. Fato é reconhecido mais tarde como real e injustificável. A partir deste momento, os irmãos decidiram dar uma pausa na carreira, e começaram a trabalhar como produtores para outros artistas. Assim se dividiram em 2 grupos, contudo sem deixar de comporem juntos, produzindo discos que seriam lançados em 1980. Robin e Morrissey produziram o disco Sunrise, álbum, para Jimmy Ruffin. Em contrapartida, Belry produziu After Dark para Andy Gibb e Guilty para Barbra Streisand, que vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo inteiro e rendeu um Grammy de melhor performance vocal pop por um grupo ou duo, além de outras 4 indicações. Em 1981, o grupo decidiu novamente reunir-se e lançar um disco, Living Eyes. A mídia já estava saturada com os irmãos Gibb, que foi durante quase 3 anos assunto diário nos tabloides, e o processo de renovação se fazia necessário. Assim, os Bee Gees, antes protagonistas na maioria das rádios americanas, passaram a ser censurados, sob a alegação que o público queria ouvir rock e já estava cansado de disco music. Mesmo que o álbum não conte com nenhuma música dançante e tenha uma qualidade indiscutível, foi simplesmente esquecido pelos jornais e magazines americanos, recebendo apenas atenção na Ásia. Em uma última tentativa de reviver a disco music, a indústria cinematográfica decidiu lançar, em 1983, o filme Staying Alive, uma espécie de continuação para os embalos de sábado à noite. O filme contava com John Travolta como estrela principal e, por força de contrato, os Bee Gees foram chamados para compor a trilha sonora. O resultado foi mais um fracasso e a maioria dos estudiosos considera este como o último ato da disco music, culminando ali o fim de uma era que marcou a vida de quem era jovem nos anos 1970. Em meados dos anos 1980, as equipes começaram a desenvolver diversos trabalhos. A equipe de Robin e Morrissey se concentrou em álbum solo para Robin,
Já a equipe liderada por Belry buscou a produção musical para outros artistas. As tentativas solo renderam certo sucesso que, porém, ficou restrito à Europa, Japão e América Latina. Baladas como Julie, trabalho de Robin Gibb, de 1983, Shine, Shine, em Belry Gibb, de 1984, e Like a Fool, Robin Gibb, de 1985, nunca tiveram grande destaque nos Estados Unidos, mas são conhecidas mundialmente. Já outras canções como Hold Her in Your Hand, Maurice Gibb, de 1984, Fine Line, canção de Belry Gibb, de 1984, e Toys, Robin Gibb, de 1986, ficaram bem apagadas, sem destaque em quase nenhuma parte do mundo. As investidas das equipes renderam trabalhos bem vistosos para Dionne Warwick, Kenny Rogers, Diana Ross e Carola. Para Dionne, a equipe de Belry produziu Heartbreaker, álbum de Dionne Warwick, que tornou-se um dos melhores discos da cantora, com destaques para a faixa título, All the Love in the World, canção de Dionne Warwick e Yours. Para Kenny Rogers foi produzido Eyes That See in the Dark, com sucessos como You and I, canção de Kenny Rogers, e Islands in the Stream, canção para Diana Ross. Foi feito o álbum Eaten Alive, álbum em do qual foi destaque a faixa Teen Reaction, canção de Diana Ross, e Eaten Alive, canção, que conta com a participação de Michael Jackson nos backing vocals e teclados. Já para Carola Givist foi produzido o álbum Runava e que lançou os sucessos de Runava e Radiate na Suécia, país natal da cantora, rendendo a ela 2 discos de platina. Desta forma, mesmo com a rejeição e afastamento da mídia, os Bee Gees ainda colecionavam sucessos, agora como compositores e produtores. Em 1985, os Bee Gees começaram a se reaproximar, mas ainda não era a volta definitiva. Houve ainda algumas investidas em direção à produção para outros artistas e projetos solo até que em outubro de 1986, os irmãos assinaram com a Warner, voltando então a trabalhar juntos. Em 1987, lançaram um álbum I.SP, que os devolveu ao primeiro lugar em boa parte do mundo, ainda não nos Estados Unidos. Com o mega hit You Win Again, uma canção energizante com uma forte batida pop, típica dos anos 1980. Em 1988, os Bee Gees participaram em Londres do show beneficente The Prince's Trash, criado em 1976 pelo Príncipe Charles, interpretando sucessos You Win Again e Give Talking, ao lado de outros astros da música como Phil Collins, Brian May e Midge Ure. Participaram também naquele ano do tributo aos 70 anos de Nelson Mandela. Belry, em um último trabalho como produtor na época, assinou a trilha sonora do filme Rocks, filme. No mesmo ano, a família sofreu um abalo com a morte do irmão mais novo Andy Gibb, que sofria de um problema cardíaco agravado após anos de uso de drogas e álcool. Em 1989, lançaram o álbum One, e voltaram a conquistar popularidade nas rádios americanas com os singles One, canção dos Bee Gees, Ordinary Lives e Wish You Were Here, em português, Eu Queria Que Você Estivesse Aqui, homenagem ao irmão falecido no ano anterior. O disco ficou no top 10 por quase um ano, e originou a turnê One for All World Tour, que percorreu a Europa, Ásia e Austrália, sendo registrada em VHS e posteriormente lançada em DVD. O ano de 1989 marcou a volta dos Bee Gees à mídia norte-americana, 10 anos depois de serem duramente censurados. O caminho estava aberto para serem reconhecidos nos anos 1990, como uma das maiores bandas de todos os tempos. Em março de 1991, é lançado o álbum High Civilization, com um som bastante experimental, moderno e contemporâneo, repleto de efeitos eletrônicos. Comenta-se entre os fãs que este é um álbum conceitual, porém isto nunca foi confirmado de fato por nenhum dos irmãos. O álbum obteve grande sucesso na Alemanha e mais alguns países da Europa, lançando o hit single Secret Love, além de singles como Happy Ever After e a balada The Only Love. Esse sucesso concentrado na Europa Ocidental resultou na turnê High Civilization World Tour no mesmo ano. Em setembro de 1993, mais um álbum é lançado, Size is the Everything, com os singles Pay the Price of Love, em How to Fall in Love, parte 1, e a balada For Von the Bell Tolls. Neste mesmo ano o canal VH1 apresentou um show especial dos Bee Gees, intitulado Center Stage. A apresentação foi exibida em todos os países onde o canal era transmitido. Chegaram a regravar no mesmo ano a música Words com a dupla sertaneja brasileira Chitãozinho e Chororó,
gravaram a música e fizeram um videoclipe, que no Brasil foi chamado de Palavras, Words, conquistando o topo das paradas de sucesso do Brasil, o que rendeu alguns prêmios para a dupla brasileira. Ainda no Brasil, a canção For Von de Beltos fez parte da trilha sonora internacional da novela Sonho Meu, exibida entre 1993 e 1994 pela Rede Globo. Na trama, a canção foi tema dos protagonistas Lucas e Cláudia, interpretados por Leonardo Vieira e Patrícia França. Em 1996, o grupo participou do especial Storytellers do canal VH1, com versões acústicas de seus sucessos. Nesse mesmo ano, o clássico do grupo How Deep Is Your Love voltou ao sucesso, principalmente na Europa, em um cover do grupo britânico Take That. Em março de 1997 lançam Still Waters, após quase 3 anos de produção e composição. O disco, com um som bem mais moderno e maduro, é considerado como um dos melhores do grupo e alcançou vendagens superiores a 10 milhões de unidades, seu maior sucesso desde a fase disco. Com Alone, voltaram ao topo das paradas nos Estados Unidos, ganhando disco duplo de platina. Outros singles de muito sucesso do álbum foram as baladas e Cold Note Love You More e Still Waters, Run Deep. Neste mesmo ano de 1997, os irmãos lançaram um documentário sobre sua carreira chamado Keppel Road e começaram a turnê One Night Only, em celebração aos 30 anos de carreira internacional, com a proposta de fazer apenas uma noite em cada continente. Todos os shows foram transmitidos ao vivo por redes de televisões locais. Um desses shows, realizado no luxuoso Hotel MGM Grand Las Vegas, foi lançado em DVD e CD no ano seguinte. Este mesmo show, Bee Gees, One Night Only, foi grande sucesso de vendas em todo o mundo, sendo um dos discos mais vendidos e populares da história do grupo. Ainda em 1997, os Bee Gees compuseram, cantaram e produziram um mega hit para Celine Dion, Immortality, que permaneceu durante um ano nas paradas de todo o mundo. Os anos 1990 foram marcados pelo reconhecimento da indústria, crítica e mídia à carreira dos Bee Gees. Em 1994 foram incluídos ao Songwriters Hall of Fame, Hall da Fama dos Compositores, e em 1997, e também no Rock and Roll Hall of Fame, apesar de nunca terem sido considerados uma banda de rock. Além destes títulos, os Bee Gees receberam mais 10 outros prêmios em vários lugares do mundo. Em 2001, lançaram o que foi o seu último álbum, This Is Where It Came In, um álbum pop rock, em que se destaca a canção título This Is Where It Came In Wedding Day. Sacred Trash e Man in the Middle, álbum que também teve repercussão localizada em países diferentes, sucesso na Europa, frieza na América, estouro na Ásia. Gravaram no mesmo ano o DVD Live by Request e um documentário em DVD completo sobre a vida deles, tendo o mesmo nome de seu último álbum This Is Where It Came In. No final de 2001 foi lançado a coletânea Their Greatest Hits, The Record, uma reunião dos maiores sucessos da banda e novas versões para Heartbreaker, que foi lançada como single para a promoção do álbum Emotion, Islands in the Stream, canção, e mais a versão demo para Immortality na voz de Belry. A coletânea foi um grande sucesso, ficando entre os mais vendidos em vários países. Depois, os Bee Gees decidiram dar um tempo. Em 2002, Robin Gibb gravou seu 5º álbum solo. Belry Gibb gravou algumas canções com Michael Jackson, que nunca foram lançadas, e Maurice Gibb estava trabalhando com sua equipe de paintball. Entretanto, uma tragédia acontece em 12 de janeiro de 2003. De ataque cardíaco, morre Maurice Gibb. Curiosamente, sua irmã Leslie faz aniversário nesse dia. Maurice tinha a fama de ser o mediador entre as mentes conflitantes de Belry e Robin. Estes então anunciaram o fim do grupo, no dia 22. Durante sua carreira, os Bee Gees ganharam 10 prêmios Grammy, e foram incluídos no Songwriters Hall of Fame, Hall da Fama dos Compositores, em 1997, no Hall da Fama do Rock and Roll, entre muitos outros. Os irmãos continuaram seu trabalho de forma solo. E mesmo com a morte do irmão, Robin lançou um disco solo em 2003, o álbum Magnet, que vem com diversas baladas modernas, e que chegou a ser bem difundido na Europa com o single Please. No mesmo ano, a música Wedding Day integrou a trilha sonora do filme Até que os Parentes Nos Separem, de Laws, com Michael Douglas. Robin trabalhou no ano seguinte com Alistair Griffin na releitura de My Lover's Prayer, do álbum Still Waters de 1997. Ainda em 2004 foi lançada a primeira coletânea, ou seja, o primeiro lançamento de um álbum dos Bee Gees após a morte de Maurice Gibb, intitulado de Number Ones,
contando com suas músicas que chegaram ao primeiro lugar nas paradas e mais o single Man in the Middle em tributo a Morrissey. Em 2005, Robin Gibb trabalhou com o grupo G4 na releitura de First of My. Produziu o single de lançamento de uma das ex-integrantes da banda Atomic Kitten, com sucesso estrondoso na Inglaterra e Europa, e mais uma coletânea lançada, Love Songs.